Uns dias atrás eu recebi uma pergunta aqui no canal que já me fizeram algumas vezes e eu sempre respondi ali por texto. Mas dessa vez eu resolvi fazer um vídeo porque é uma dúvida muito comum. A pergunta foi: se eu estou num processo de despertar, se eu estou aprendendo novas coisas, se eu estou num processo de evolução e de repente eu paro, será que eu começo a involuir? Será que eu começo a dar saltos para baixo? Ou será que isso é um mito? Eu sou a Vivian, sou terapeuta energética e espiritual já há vários anos. Eu tenho bastante experiência nessa área e eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, inclusive comentando algumas ferramentas, como a do professor Hélio Couto, que é a ressonância harmônica. E eu quero deixar bem claro para vocês que essa aqui é apenas a minha opinião. Se você não concorda, se você prefere seguir outras vertentes, não tem problema algum. Mas aqui nesse canal eu vou dar a minha opinião, que é bastante relevante e pode ajudar você também a clarear um pouco essa ideia. Na minha visão, a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Isso quem disse foi Albert Einstein. Acho que é uma pessoa bastante inteligente para saber um pouquinho do que estava falando. Mas não é só porque ele é inteligente, mas sim porque eu já experienciei isso na minha pele. E por que é que algumas pessoas, quando estão no processo de despertar, sentem que estão evoluindo? Sentem que a vida está indo para trás ao invés de ir para frente. Elas têm até a sensação de que elas estavam melhor ou sabiam até mais antes do que depois de passar por aquele processo de despertar. Por que que elas têm essa sensação se eu acabei de dizer aqui que as coisas não evoluem, elas sempre estão evoluindo? Ou seja, uma mente que se expandiu não tem como voltar a ser pequenininha. Não tem como você desgravar, desver uma coisa que você viu. Tudo aquilo que você já aprendeu, que você realmente compreendeu, está gravado aí no seu interior. E mesmo que você acabe parando de estudar sobre aquilo, que você não dê continuidade, aquela informação, ela não desaparece. Ela fica ali dentro do seu subconsciente. E se você em algum momento retomar, muitas vezes você vai se lembrar. Talvez se você ficar muito tempo, né, sem ver um determinado tema, pode ser que você acabe tirando do teu consciente algumas coisas. Você vai precisar estudar algumas coisas de novo para você relembrar. Mas realmente, os saltos que você já deu de evolução na sua vida, eles não vão voltar atrás e muito menos ficar menores do que aqueles que estavam quando você iniciou um processo de despertar. E eu acredito nisso simplesmente porque eu vejo isso acontecer com muitas pessoas. Eu tenho diversos clientes, centenas, quase milhares de clientes já nesse momento. Então, a gente verifica, principalmente em clientes que fizeram algum trabalho anteriormente e depois eles retornam para fazer um novo trabalho um tempo depois, a gente percebe que houve uma evolução, sempre. Mesmo que a pessoa esteja pior na segunda vez que procurou, não significa que ela evoluiu. Significa apenas que ela está despertando para outras coisas que podem acabar doendo um pouquinho mais. Mas a gente tem uma outra questão também. Hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação, né? Hoje em dia, qualquer pessoa, sendo a mais simples ou a mais rica, todas elas têm um aparelhinho celular na mão. Todas elas têm acesso a algum tipo de tecnologia que você digita lá no Google e fica sabendo das coisas. Você pode aprender sobre qualquer tema. Muitas vezes você pode ter visto um site onde as informações estão erradas, ok. Mas de qualquer forma, se você for mais curioso, você pode confirmar estudando mais, não pegando uma única fonte. E assim você vai aprendendo, você consegue saber muita coisa, mesmo que talvez você não tenha tido tanto acesso
não tenho curso superior, não consegui estudar, ir muito a fundo na escola, né? Não consegui fazer cursos, não consegui muita coisa, mas se você for esforçado, você consegue ali através de coisas gratuitas, como esse canal aqui, por exemplo, você consegue ter acesso a muita informação, aprender muita coisa. Só que as pessoas, além delas terem acesso à informação, elas também têm um probleminha que é o ego. Elas têm uma dificuldade muito grande em aceitar que elas não sabem. Aquela coisa do sei que nada sei. Elas não aceitam que elas não compreenderam uma coisa. E muitas vezes, porque elas leram, viram num canal, ou às vezes viram e interpretaram completamente errado, completamente diferente do que realmente aquele autor, aquela pessoa que ensinou para elas falou, elas acreditam ainda assim que elas sabem. Então, essas pessoas que não entenderam, que não sabem do que estão falando, elas, às vezes por terem sido cutucadas, por exemplo, né, no material do professor Hélio Couto, quem assistiu lá o Caminho das Palestras, em vários momentos ele diz: você não compreendeu como funciona o universo. E isso é um cutucão no ego daquela pessoa que acredita que entendeu, aquela pessoa que fala: não, mas eu estudo mecânica quântica, mas eu sei, mas eu aprendi, mas agora eu sou superior aos outros. É muito comum as pessoas que estão começando a entrar nesse meio, principalmente as que estão no comecinho, acharem isso. Acharem que agora, nossa, eu estudei isso aqui, então eu sei mais do que todo mundo. E aí, quando elas escutam um cara como o professor Hélio Couto falar lá, você não entendeu como funciona o universo, elas ficam iradas. Elas ficam realmente ofendidas. Então, elas começam a bater no peito e dizer: eu entendi sim, eu sei sim. Só que é aquela coisa, né? Se você estava lá, sei lá, na quinta série e você tinha uma aula de tabuada, você ia lá um dia antes e pegava e lia a tabuada e decorava a tabuada para você fazer a prova no dia seguinte. Aí você ficava lá até de madrugada para no outro dia de manhã ainda estar fresquinho na cabeça para você chegar lá e saber preencher os números na tabuada. Isso não significa que você aprendeu a tabuada. Você decorou. E quando a gente decora alguma coisa, essa informação ela fica numa parte superficial da nossa mente. Então, a gente não aprendeu de fato. Se passar 2 dias, 3 dias, uma semana, essa pessoa já não consegue mais fazer a tabuada. Ela não vai conseguir tirar a mesma nota na prova do que naquela hora que ela ficou ali martelando, decorando aquilo. Então, muitas pessoas que têm acesso a isso tudo, elas estão agindo dessa forma. Elas ficaram lá, assistiram várias vezes, não estavam entendendo nada, mas continuaram avançando e batendo no peito e dizendo que entenderam. E, na verdade, elas não entenderam, elas decoraram alguns termos difíceis. Agora elas falam do gato de Schrödinger, agora elas falam da dupla fenda, né? Agora elas falam do efeito Zenão. Só que elas entenderam todas essas coisas de fato? Muitas vezes elas não entenderam. Então, essas pessoas começam a ter alguns problemas, algumas catarses, ou por qualquer outro motivo, elas param de estudar, elas param de dar seguimento naquele estudo. E aí elas começam a ter a sensação de que elas evoluíram, que elas desaprenderam, que elas estavam dando saltos para cima e agora elas estão dando saltos para baixo na evolução delas. Mas na verdade não. Elas não estão evoluindo, elas simplesmente decoraram e não aprenderam. E como elas não aprenderam, elas não fixaram aquela informação. Então a sensação que elas vão ter dali um tempo é que de fato elas desceram na escala de aprendizado. Então, essa é uma informação que se você tiver e se você aceitar, claro, né, se o seu ego não gritar e você falar: nossa, essa menina tá maluca, e você já começar a entrar aqui nos comentários e me xingar e dizer que eu não sei de nada, se você realmente absorver essa informação, com certeza você vai deixar de decorar as coisas.
E todas as vezes que você ainda estiver com alguma dúvida, se ainda estiver com alguma pulguinha atrás da orelha, você vai se aprofundar mais. Você vai continuar aprendendo, ao invés de você ficar mentindo para si mesmo, batendo no peito e dizendo que você já aprendeu uma coisa que na verdade você não aprendeu. E aí, quando você começar a fazer isso, aí sim os seus saltos quânticos vão ser muito mais largos. As suas passadas nesse processo vão ser mais largos, porque a humildade, a sinceridade, não só com os outros, mas com a gente mesmo, ela faz a gente evoluir. Ela faz com que a gente realmente absorva melhor as coisas. Porque se eu não entendi, eu vou perguntar 1 milhão de vezes, eu vou pesquisar 1 milhão de vezes. Agora, se eu não entendi, mas eu falo que entendi, eu não sei de nada e vou ficar batendo no peito dizendo que sei. Só que quando vier a prova, que é a vida, tá? Ninguém vai fazer uma prova, o professor Hélio Couto ou eu ou qualquer outra pessoa não vai aplicar uma prova em você para saber se você sabe o que é a dupla fenda, se você sabe alguma coisa de mecânica quântica, se você entendeu como funciona o despertar da consciência. Ninguém vai aplicar essa prova a você. Mas se você for sincero consigo mesmo e você perceber que você ainda não entendeu e você continuar buscando ter esse entendimento, você jamais vai ter a sensação de que você evoluiu. Pelo contrário, mesmo que você fique muito mais tempo, às vezes para compreender um nível de informação ali, você vai de fato aprender. E quando a gente de fato aprende, a gente não desaprende mais. E é nessa hora que nós nos tornamos os senhores do nosso destino. É nessa hora que a gente consegue realmente cocriar a realidade que a gente deseja. É nessa hora que a gente consegue dar os saltos quânticos e é nessa hora que a gente aprende e entende que nós mesmos podemos criar a realidade que nós desejamos. Inclusive que a gente não precisa de mais ninguém para isso. Muitas vezes no processo, no meio desse processo, a gente vai precisar de ajuda, assim como eu, às vezes faço terapia, né? Apesar de eu ser terapeuta, eu estar já num nível mais avançado, ainda assim, eu sei que muitas vezes eu preciso de ajuda. E pode ser que você também esteja ainda precisando dessa ajuda. Então as pessoas fazem uma ressonância harmônica, elas fazem terapia, elas fazem um reset quântico aqui com a gente, porque elas estão precisando dessa mola propulsora, elas estão precisando desse empurrãozinho para que elas consigam caminhar sozinhas. Mas o mais importante é que você comece a abrir a sua mente, a perceber que você tem muito a aprender. E ainda que você tivesse aprendido tudo, você ainda teria mais e mais e mais e mais para aprender. Ninguém sabe tudo. Todo mundo está aqui experienciando e a gente vai passar tantas coisas na nossa vida que a gente não tinha passado antes. A gente vai ver coisas na nossa vida que a gente não tinha visto antes. E tudo isso é um novo aprendizado. Então, aquelas pessoas que ficam pretensiosas demais, achando que já sabem tudo, são as pessoas que ficam estagnadas. E essa estagnação, às vezes, dá, inclusive, a sensação de que a pessoa está descendo, que ela está evoluindo, que ela está voltando para trás. Mas não necessariamente ela está voltando para trás. Muitas vezes ela está sofrendo as consequências de ter ficado estagnada, porque a estagnação também é dolorida. Você já experimentou ficar durante muito tempo sentado na mesma posição? A sua perna começa a doer, o joelho começa a doer, a tua perna começa a ficar dormente, na hora que você levanta parece que estrala tudo. Então, com a evolução é a mesma coisa. Se a gente ficar muito tempo parado, vai chegar uma hora que o nosso corpo vai reclamar, vai chegar uma hora que a nossa consciência vai querer continuar expandindo, porque nós estamos aqui nesse planeta para isso. E aí você parou, você estagnou, a sua mente vai começar a pedir para você se movimentar. E aí no momento que a sua mente começa a pedir para se movimentar, para você se movimentar, você começa a ter catarse. Você começa a sentir dor, você começa a ter dificuldades e você começa também a pensar que você está dando saltos para baixo. Mas na minha visão, saltos para baixo, involução não existe. Se a sua mente realmente compreendeu, se você realmente aprendeu alguma coisa, você não vai desaprender. O seu corpo ainda tem toda a informação que você recebeu e que você compreendeu, que você realmente processou. A informação não pode se dissipar.
Inclusive, nas próprias aulas do professor Hélio Couto, tem uma aula, eu não sei qual é, mas que ele diz que se você queimar um livro, a informação ainda assim vai estar contida na fumaça que saiu daquelas páginas queimadas. E depois a fumaça vai desaparecer e ainda assim a informação que tinha sido escrita naquele livro, ela ainda está gravada no universo. E se a gente souber como, a gente consegue, inclusive, acessar a informação de um livro que não existe mais. Portanto, nada, absolutamente nada nesse planeta desaparece. As coisas só podem crescer, 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 e a informação que você recebe, o que você entende, só pode ir sendo acrescentado. Não tem como você remover uma informação que você já recebeu. Você pode não estar acessando ela, você pode não estar usando ela para nada, mas de qualquer forma a informação não desaparece. Ela está sempre aí e, portanto, se ela não desaparece, não tem como você se livrar de uma informação, ou seja, não tem como você dar saltos para baixo e evoluir em algo que você realmente aprendeu. E aí, o que você acha? Você já teve a sensação de que você evoluiu, que você deu saltos para baixo? Se você teve essa sensação ou não, conta aqui embaixo a sua experiência para a gente conversar um pouco mais sobre o assunto. E se você tiver afim de se libertar de tudo aquilo que está te bloqueando, que está fazendo com que a ressonância harmônica não vá para frente para você, ou mesmo que a tua vida está estagnada, está com problema no relacionamento, no trabalho, você está com qualquer tipo de dificuldade que você não entende por que você está tendo, ou você realmente está sem saída, não sabe como resolver isso, entre em contato com a gente e faz um reset quântico. A gente faz uma limpeza em todas as áreas da sua vida e vamos te ajudar a sair dessa, a destravar a sua vida para você poder viver realmente a vida que você merece, viver o seu propósito ou até encontrar um propósito se você ainda sente que não encontrou. Tá certo? E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, de se inscrever no nosso canal e se precisar falar com a gente, os nossos contatos também estão todos aí na caixa de informação, nosso site, nosso WhatsApp. É só chamar que a gente vai ter prazer em atender vocês, tá certo? Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!